Sejam todos muito bem-vindos, aqui pastor Tiago Mazo, e nós estamos aqui para a lição de número 5 da nossa Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre do ano de 2026, com o tema Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. E é uma alegria ter você aqui conosco uma vez mais. O nosso texto áureo hoje diz: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Esse é parte dos versículos finais do sermão do apóstolo Paulo aos atenienses, e nós temos aqui uma proclamação muito importante, bem como uma convocação ao arrependimento. E nós veremos isso logo mais. A nossa verdade prática diz: a obra evangelística floresce quando o coração, sensível ao Espírito, discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. E nós veremos esse florescimento, né, através da vida do apóstolo Paulo aqui nesta ocasião. Nós temos como base ou como fundamento aqui a cidade de Atenas. Atenas vivia uma cultura elevada, uma religião muito abundante, um conhecimento limitado sobre Deus. Atenas possuía não somente um peso cultural extraordinário, mas era uma das potências aí, vamos assim dizer, no mundo antigo. Foi o berço das grandes escolas filosóficas e estava associada a grandes nomes como, por exemplo, Sócrates, Platão, Aristóteles, e mesmo sob o domínio romano continuava atraindo aí estudantes e intelectuais. Atenas possuía muitos deuses, muitos templos e muitas ideias sobre a realidade, mas não conhecia o Deus revelado nas Escrituras. E o desafio do apóstolo Paulo aqui não era falar com pessoas sem religião, mas o desafio de Paulo era justamente falar com pessoas que possuíam muitas respostas religiosas, mas não conheciam a resposta verdadeira. E essa diferença aqui, ela é fundamental para a compreensão tanto do capítulo de número 17, bem como a nossa lição aqui em questão. Então, no tópico de número 1, contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. E o primeiro subtópico diz: Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Atenas era a principal cidade da província da Acaia e um dos maiores centros de filosofia e cultura e também de religião do mundo greco-romano. Era reconhecida por sua intensa idolatria e abrigava ali inúmeros templos, altares, escolas filosóficas, especialmente, como nós veremos aqui mais adiante, a dos epicureus e dos estoicos. Lucas vai utilizar uma expressão aqui, que é o kateidolos, né, que significa ou que comunica a ideia de estar cheio, dominado ou saturado de ídolos. Essa era a realidade da cidade de Atenas. Então, os deuses em Atenas estavam presentes nos templos, nas praças, nos festivais, nas cerimônias públicas, na literatura, na política, na vida doméstica, enfim, a religião fazia parte da própria identidade cívica. Por isso, nós vemos quando o apóstolo Paulo chega a Atenas, ele não está simplesmente entrando em uma cidade onde existiam alguns templos. Ele está entrando em uma sociedade cuja cosmovisão foi, por sua vez, moldada pelo paganismo. Diante disso, nós temos o zelo do apóstolo Paulo, né? Pois Lucas vai nos informar que Paulo ficou profundamente comovido. E há um verbo utilizado aí no original que é o paróxino, né? Que indica uma forte agitação interior. A reação de Paulo aqui, ela é semelhante ao zelo profético que nós temos no Antigo Testamento, né? Ele não conseguiu, assim como os profetas do Antigo Testamento, olhar para a idolatria desse povo como se fosse algo espiritualmente neutro. Paulo, ele teve um incômodo dentro de si que o levou a fazer alguma coisa. E aí é que é importante nós considerarmos, porque existe uma diferença muito grande e importante entre zelo santo e a intolerância humana. Nós vamos ver que Paulo não comete essa intolerância. Paulo não agride os atenienses, Paulo não destrói os seus altares,
Paulo não abandona a cidade de Atenas. O zelo que Paulo possui, esse incômodo que nasce internamente de Paulo, leva Paulo ao cumprimento da sua missão. Isso aqui é uma nota muito importante para nós, porque a igreja, assim como Paulo, não deve responder à idolatria cultural apenas com indignação. Não basta para nós apenas olharmos e dizermos não concordamos ou discordamos disso e ficarmos indignados com tanta coisa que acontece. Não. O zelo que não produz missão torna-se apenas revolta. E nós vemos que muitas pessoas, às vezes, estão mais revoltadas do que de fato cumprindo com o seu propósito. Paulo, quando sente a dor da idolatria dos atenienses, ele vai transformar essa dor interna em uma ação evangelística. Grave bem, Paulo sentiu a dor da idolatria dos atenienses e transformou essa dor em ação evangelística. Subtópico de número 2, o início da evangelização na sinagoga. E é aqui na sinagoga que Paulo vai arrazoar, né, com judeus e também outras pessoas tementes a Deus. Paulo começa aqui, como de costume, né, e nós já vimos isso em lições passadas, Paulo inicia aqui pela sinagoga. Isso não era algo casual. Sinagoga era o ambiente em que Paulo encontraria ou encontrava judeus e também pessoas que eram tementes a Deus, gentios simpatizantes do judaísmo, que reconheciam o Deus de Israel e que frequentavam a comunidade judaica. Aqui, Paulo tinha algo em comum com essas pessoas, né? Pelo menos na sinagoga, Paulo tinha algo em comum com eles, que eram as escrituras. Lucas vai usar um verbo que é o dialegomai, que indica um diálogo argumentativo, raciocínio e também exposição. E esse detalhe aqui mostra que Paulo não apresenta o evangelho como uma experiência irracional. Paulo ele vai argumentar, ou os argumentos de Paulo aqui são a partir das escrituras, como ele já havia feito em Tessalônica, no capítulo 7, versículo 3, né, que o texto nos informa, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E essa era uma metodologia apostólica, né, que envolvia a explicação e a demonstração. Nós vemos isto nos demais sermões ou discursos que nós temos em Atos dos Apóstolos. Desde o sermão de Pedro, o sermão de Estevão, outros sermãos que nós já falamos aqui em outras aulas, eles seguem também esse caminho. Por quê? Porque não bastava apenas afirmar que Jesus era o Cristo. Era necessário mostrar o porquê ele era o Cristo. Mediante uma sociedade que se pensava em muitos deuses, muitos senhores, era necessário demonstrar, através do poder, como nós vemos Paulo tratando na carta aos Coríntios, o diferencial que há na pessoa de Jesus Cristo. E existe aqui também algo muito importante a pensarmos, porque a nossa geração, ela possui perguntas que não vão ser respondidas apenas com frases prontas. Nós precisamos tanto conhecer, bem como também ensinar pessoas. E nós estamos aqui em uma linha de escola bíblica dominical, então é importante nós conhecermos, ensinarmos os nossos alunos, aqueles que estão à nossa volta, para também conhecerem. Conhecerem o quê? O que nós cremos, o porquê nós cremos e onde a Bíblia fundamenta aquilo que nós cremos. No subtópico 2 ainda aí, o texto nos informa que a sinagoga permanecia, assim, esse espaço estratégico para o anúncio do evangelho. Nós precisamos aproveitarmos estas possibilidades também que temos para anunciarmos o evangelho. No subtópico de número 3, a proclamação do evangelho na ágora, né? E aqui a ideia do evangelho no centro da vida pública. Paulo não permaneceu apenas na sinagoga, não ficou recluso, né, ao ambiente de maior demonstração religiosa, vamos assim dizer. Lucas, ele afirma que ele também dialogou diariamente na ágora. Eu acho interessante a expressão que o pastor Wagner utilizou na nossa revista, dizendo que Paulo levou o evangelho para a ágora, né, a praça pública, onde se concentrava a vida social, política e intelectual da cidade. E ali aconteciam aí atividades comerciais, políticas e sociais, mas também debates e circulação de ideias. E era, em certo sentido aqui, o espaço público onde a cidade pensava e negociava os seus valores. As pessoas se reuniam ali para dialogar, conversar, negociar e uma série de coisas.
E isso aqui explica o porquê Paulo encontrou aqui na Ágora, ou nessas praças públicas, tantos filósofos, bem como cidadãos dispostos a ouvi-lo. O ambiente ali era propício para isso. E aí nós temos um detalhe muito importante aqui, porque Paulo não vai criar uma versão filosófica do cristianismo. Não, ele simplesmente vai levar o evangelho para um espaço onde as pessoas estavam discutindo as grandes questões da sua existência. E essa postura de Paulo, ela revela uma característica muito importante da missão apostólica. O evangelho ele não permanece ao espaço religioso privado, apenas as quatro paredes. Ele possui implicações para toda uma vida humana. Então, o que nós temos aqui é que Paulo ele sai desse ambiente da religiosidade que é manifestado através da ideia da sinagoga e vai ao ambiente em que as pessoas se reúnem de modo comum, social, político, econômico, para a proclamação do evangelho. E aí aqui também existe uma nota muito importante, né? Porque existem hoje ágoras contemporâneas, as universidades, as salas de aula, as empresas, as redes sociais, a mídia, os ambientes culturais, e a igreja precisa estar nesses espaços sem perder a sua identidade. A igreja precisa aparecer nesses locais, manifestando também a mensagem do reino de Deus. Tópico de número 2, os filósofos epicureus e estoicos. O texto bíblico aqui destaca para nós duas linhas filosóficas aí que se opuseram, ou que se puseram, vamos assim dizer, a debater com Paulo. O primeiro deles, no subtópico de número 1, são os epicureus. E aí os epicureus aqui é a ideia do prazer como finalidade da vida. Os epicureus aqui também tratavam a ideia do problema do sofrimento e o Deus distante. Mas quem são esses epicureus? Os epicureus eram os seguidores do filósofo grego Epícoro, né, que fundou aí a sua escola em Atenas por volta do ano 306 a.C. O pensamento dele era buscar a felicidade por meio da tranquilidade, da paz da alma, que foi o termo chamado de ataraxia, e também da questão da moderação, da amizade e de uma vida simples, evitando excessos, conflitos e os sofrimentos desnecessários. Epicuro, ele entendia, vamos assim dizer, a realidade de forma muito materialista, ao ponto que ele tratava isso como composta por átomos, e ele defendia que a morte representava o fim da existência humana. Para Epicuro, após a morte, nada mais acontecia, não se seguia mais nada e nada mais se desenvolvia. Por isso ele ensinava que as pessoas não deveriam temer a morte, pois depois dela cessaria toda a experiência e, consequentemente, a dor. Quando Epicuro foi tratar sobre os deuses, por exemplo, ou questões relacionadas à divindade, Epicuro admitia a existência divina, mas ele considerava deuses um tanto que distante dos homens. Para Epicuro, os deuses não faziam questões de se relacionar com os seres humanos, por isso eles não intervinham na vida humana. Logo, a filosofia de Epicuro, ela rejeitava a ideia da providência divina atuante. E aí nós precisamos pensar isso dentro do contraste com o evangelho, porque é justamente aqui nesse ponto que Paulo vai confrontar os epicureus em Atos capítulo 17, o versículo de número 18. Pois o cristianismo, ou o evangelho, ele anuncia Deus como um ser pessoal, criador e ativamente envolvido com a criação, né? E não somente isso, mas também que sustenta a vida, governa a história e chama o homem ao arrependimento. E o maior contraste ainda da mensagem de Paulo aqui é sobre o tema da morte, né? Porque se Epicuro ensinava que a morte encerra a existência humana, Paulo vai anunciar que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E aí aqui nós temos um ponto-chave, né? Pois os epicureus buscavam a tranquilidade, libertando-se do temor dos deuses e da morte. Já o evangelho, por sua vez, ele oferece a verdadeira esperança, não pela negação da morte, mas pela crença, por confiarmos na ressurreição de Cristo e pela certeza da vida futura. No subtópico de número 2, nós temos a menção dos estoicos, razão, destino e impessoalidade divina. Os estoicos eram os seguidores de uma escola filosófica também fundada por Zenão de Sítio, por volta do ano 300 a.C., e que espalhou, por sua vez, aí, amplamente, ou se espalhou
amplamente pelo mundo greco-romano. Em Atenas, os seus ensinamentos eram conhecidos e provavelmente faziam parte do ambiente intelectual enfrentado aqui pelo apóstolo Paulo. Os estoicos, eles entendiam o universo como uma realidade ordenada por um princípio racional, do qual eles também chamavam logos. Grave bem isso. Era uma espécie de força racional que organizava e permeava a natureza. E com isso, eles defendiam que o homem deveria viver de acordo com a razão e a ordem natural, controlando, por sua vez, aí as suas paixões e aceitando aquilo que não podia mudar, buscando assim uma vida de virtude, equilíbrio e tranquilidade. Eles tinham uma visão marcada por uma compreensão cíclica da história, onde eles diziam que o universo passaria por ciclos de destruição e também de renovação. O Logos, né, embora algumas vezes aqui entendido por eles em termos divino, não correspondia ao Deus pessoal e verdadeiro nas Escrituras. Porque nós temos aqui, assim como no caso dos epicureus, com os estoicos, nós também temos um contraste com o Evangelho. Porque a semelhança entre o contexto estoico de Logos e o Logos de João, capítulo 1, verso 1 ao 18, ela pode até chamar a atenção por causa da exposição do termo, mas existe uma diferença muito fundamental. O logos estoico é um princípio racional que permeia o universo. Já o logos bíblico é uma pessoa, é Jesus Cristo, aquele que, segundo João nos informa, estava com Deus, que era Deus e que se fez carne. Não somente isso, mas enquanto o estoicismo ensinava a conformação à ordem natural, o evangelho ele anuncia um Deus pessoal que criou, que sustenta, que governa a história da humanidade, não somente isso, mas também se relaciona com a sua criação e que também chama o homem ao arrependimento. Os estoicos, eles buscavam então viver em harmonia com uma ordem racional do universo. Em contrapartida, o apóstolo Paulo vai anunciar o Deus pessoal que está acima da criação, próximo do homem e que se revelou definitivamente em Jesus Cristo. E esse é um ponto muito importante também a ser pensado aqui. No subtópico de número 3, Paulo levado ao Areópago, o evangelho diante da cultura. Os filósofos aqui conduzem Paulo ao Areópago. E esse termo ele indica colina de Ares, né? Um local aí tradicionalmente relacionado ao conselho ateniense, né? O conselho do Areópago ele possuía uma enorme importância na história de Atenas, relacionado a questões cívicas, religiosas e também culturais. Portanto, nós não devemos imaginar aqui como se Paulo estivesse simplesmente fazendo uma palestra, né, em uma espécie de universidade. Paulo está diante de representantes de uma sociedade acostumada com ideias, não só acostumada com ideias, mas acostumados a avaliarem as ideias. Ao ponto que eles perguntam, né, no versículo 19 do capítulo 17, podemos saber que nova doutrina é esta que você está anunciando, que você está expondo? No verso 20 mesmo, eles dizem, pois estais nos anunciando coisas estranhas. E essas expressões ou essas indagações e perguntas deles nos ajudam a compreendermos um pouco desse desafio de Paulo. Paulo não está falando aqui com pessoas sem capacidade crítica. Paulo está diante de uma audiência acostumada a discutir as ideias. E mesmo em meio a essas oposições e questionamentos, nós vamos ver que Paulo não recua. Paulo tem os seus argumentos, Paulo não vai recuar. E o povo, por sua vez, fica na expectativa para ouvir as novidades que o apóstolo Paulo tinha, como nós encontramos aí no versículo de número 21 do capítulo 17. No tópico 3, nós temos o discurso de Paulo no Areópago. Subtópico de número 1 diz-nos observação cultural como ponto de contato com o evangelho. O altar ao Deus desconhecido. Paulo começa a sua mensagem conclamando e dizendo: atenienses, vejo que vocês são muito religiosos. E a expressão aqui ela pode carregar a ideia de pessoas extremamente religiosas ou muito cuidadosas com as suas divindades. Então Paulo menciona, quando ele é questionado, ele fala que esteve observando entre eles e encontrou um altar dentre tantos altares, um que dizia ao Deus desconhecido. E aqui
eu peço a sua máxima atenção, porque nós temos que ter um cuidado histórico, pois autores antigos como Pausânias e Filóstrato, né, mencionam a existência de altares ou práticas relacionadas a divindades desconhecidas em contextos gregos, né? Até porque nós estamos falando de um mundo pagão e não se manifesta ali em meio a outros deuses o altar propriamente ao Deus verdadeiro. A ideia de honrar uma divindade desconhecida, ela não era absurda para os ouvintes de Paulo. Paulo não vai legitimar esse altar aqui, tá? Não é uma legitimação que Paulo faz. O que Paulo faz ao encontrar esse altar ao Deus desconhecido é transformar ele em um ponto de contato, vamos assim dizer, apologético. Qual é o raciocínio de Paulo aqui? Bom, vocês reconhecem que existe uma realidade divina que não conhecem. E eu venho anunciar a vocês quem é esse Deus. Nas palavras de Ned Barnard Stonehouse, um renomado estudioso do Novo Testamento, ele compreendeu dentro dessa ideia que Paulo escolheu aqui para comentar o fato de os atenienses reconhecerem abertamente a sua ignorância. Eles têm um altar que eles não sabem para quem é, qual é o Deus, e dizem, há o Deus desconhecido. Paulo aproveita dessa ignorância. Então, Paulo vai usar dessa proposta da ignorância deles e não o culto em si. O que Paulo utiliza é o ponto de contato. Paulo faz a afirmação ousada que iluminaria então a ignorância deles e a ideia de um judeu com a pretensão de ensinar atenienses ignorantes, e insistindo que a revelação especial precisa controlar e corrigir qualquer coisa que a revelação geral pareça indicar. Essa é a visão de Ned Barnard Stenhouse. E aí é importante a gente pensarmos sobre isso, porque Paulo começa com aquilo que eles reconhecem e conduz os seus ouvintes para aquilo que eles desconhecem. E aí nós temos um princípio muito importante aqui para a igreja, porque a contextualização não significa acomodação. Paulo vai falar aqui a linguagem dos atenienses, sem adotar a sua teologia. Paulo está entre eles, utilizando o altar ao Deus desconhecido como uma ponte de contato, um ponto de contato, sem legitimar esse altar. E qual é a lição para nós aqui? Nós podemos utilizar elementos da cultura atual também como pontes, mas a ponte precisa levar à revelação bíblica. No subtópico de número 2, nós temos o Deus criador, sustentador e senhor da história. É a ideia do Deus desconhecido sendo revelado aqui. E aqui está um centro, né, teológico do discurso do apóstolo Paulo, porque Paulo não começa explicando o homem, Paulo começa explicando Deus. A cultura dos atenienses procura explicação para a humanidade, mas Paulo inicia sua mensagem explicando Deus. E como Paulo explica? Paulo faz menção de que ele é o Criador. No versículo de número 24, Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. A primeira afirmação de Paulo aqui, ela destrói o fundamento da idolatria. Deus não é parte do universo. Deus é o criador do universo. Depois que Paulo fala do Senhor como criador, Paulo fala de Deus também sendo o Senhor. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Nenhuma divindade local pode competir com ele. Paulo quer demonstrar isso. Dentre todos esses altares que vocês possuem, o Deus que eu estou anunciando a vocês, não há quem possa competir com ele. Por quê? Paulo vai demonstrar que ele não depende dos templos, que ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. E isso confrontava diretamente a religião dos atenienses, né? Porque na visão deles, ter os altares, terem os ambientes para isso, é como se eles contivessem deuses ali, né? Mas o que Paulo faz? É demonstrar para eles que Deus não precisa do homem. O próprio Paulo diz no versículo 25, ele não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. E aqui o que Paulo está fazendo? Paulo está invertendo a lógica religiosa. Os homens não sustentam Deus, é Deus quem sustenta os homens. Paulo prossegue dizendo, ele dá vida, fôlego e todas as coisas. Paulo também diz que Deus é quem governa as nações. No versículo 26, ele afirma isso. Foi ele quem determinou os tempos anteriormente estabelecidos e o limite da sua habitação. E isso ecoa, né, o ensino do Antigo Testamento sobre a soberania de Deus, sobre as nações.
que Paulo está fazendo aqui? Confrontando a ideia de que a história é simplesmente o resultado da ação dos homens ou dos caprichos dos deuses. É Paulo demonstrando a esse povo que a história está debaixo da soberania do Criador de todas as coisas. Para quem pensava que Deus estava distante dos homens, Paulo também diz que Deus está próximo. Paulo vai dizer, embora não esteja longe de cada um de nós, no versículo de número 27, e aí quando Paulo fala sobre isso, Paulo está estabelecendo uma espécie de equilíbrio teológico extraordinário, porque Deus é transcendente por ser o Criador, mas ele também é imanente. Por quê? Porque ele está perto da sua criação. Ele é um Deus que se relaciona, não é um Deus que está distante dos epicureus, não é o logos impessoal dos estoicos, é o Deus vivo, pessoal e relacional, né? Paulo vai fazer o uso ainda aqui no seu discurso da própria liturgia grega, pois Paulo vai citar aí a famosa expressão do versículo 28, né? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, e também vai fazer citação da parte também somos descendência dele. Essa primeira parte, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, é atribuída aí ao poeta Arato de Solos, né? E a segunda parte, também somos descendência dele, ela é possivelmente uma relação da poesia grega, né? Que provavelmente também encontrada aí em Arato ou em uma tradição semelhante. Isso mostra para a gente o quê? O conhecimento cultural de Paulo, né? Paulo não coloca esses poetas aqui, ao citá-los, em um mesmo nível das escrituras. Não é isso. O que Paulo está fazendo é utilizar aquilo que eles disseram, uma vez mais, como uma ponte argumentativa e imediatamente Paulo vai corrigir a conclusão pagã. Como que Paulo corrige? Versículo de número 29. Paulo diz, sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, ou à pedra esculpida pela arte ou imaginação humana. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está corrigindo essa ideia equivocada. Paulo usa a própria linguagem cultural de Atenas para destruir a sua idolatria. Eles estão adorando aquilo que construíram, que estabeleceram, que levantaram, que fizeram, e Paulo está usando exatamente coisas da cultura, coisas do entendimento deles, dos rudimentos do seu paganismo, para demonstrar para eles que aquilo que eles estavam fazendo era idolatria. Então o que Paulo faz? Paulo entra pela porta da cultura, mas sai pela porta da revelação, proclamando para eles o evangelho de nosso Senhor. Subtópico de número 3, chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo. Então, nós temos aqui alguns pontos importantes, que é pensarmos sobre arrependimento, juízo e também a menção aí da ressurreição, né? Então, nós chegamos aqui ao ponto máximo, ao clímax da mensagem do apóstolo Paulo. Daqui, Paulo já iria para o apelo, né? Mas o que nós temos aqui? Paulo ele abandona agora a linguagem introdutória e faz uma declaração universal. Qual é a declaração que Paulo faz? É o que está no nosso textuário. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. A palavra metanoia, né, que envolve mudança da mente, no contexto bíblico não é uma mera mudança intelectual, mas é uma mudança de direção diante de Deus. É alguém que está indo em uma direção e decide, né, mediante o conhecimento, mudar a sua rota, mudar a sua direção. É o convite para quem está indo no caminho contrário a Deus, se volte agora diretamente para Deus. E observe a força do verbo que Paulo utiliza aqui. Há versões que dizem Deus ordena, Deus convida, Deus anuncia o arrependimento. Então não é uma sugestão, não é uma opção religiosa entre tantas outras que os atenienses tinham. O que nós temos aqui é a demonstração de que o evangelho exige do ser humano uma resposta. Mediante a pregação do evangelho, o evangelho sempre vai exigir resposta. E a resposta aqui qual seria? Arrependimento. E qual é o motivo do arrependimento proclamado pelo apóstolo Paulo? Paulo vai apresentar duas realidades. Primeiro, Deus estabeleceu um dia de juízo. Versículo 31, Paulo fala sobre isso, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. E aqui Paulo ele apresenta uma doutrina absolutamente contrária, né, ao relativismo religioso de Atenas.
porque para Paulo, e na pregação de Paulo ele demonstra isso, existe uma verdade, existe a responsabilidade, existe justiça e existe juízo. O mundo não caminha para um vazio moral como eles acreditavam. Paulo está demonstrando para eles que haverá um dia de prestação de contas diante de Deus. E a segunda coisa que ele aponta aí é que Deus ressuscitou Jesus. O juízo será realizado aqui por meio daquele que Deus estabeleceu. E a confirmação pública disso foi Paulo dizendo aí, né, no versículo de número 31, no final, ressuscitando dentre os mortos, ou ao ressuscitá-lo dentre os mortos. A ressurreição aqui é o argumento final do apóstolo Paulo, uma vez que eles não criam, nem os epicureus, nem os estoicos acreditavam na ideia da ressurreição. Mas Paulo usa isso como argumento final, e você vai ver nos versículos finais, aí, versículo 32, que o povo ficou em polvorosa por causa dessa informação e pediram para Paulo para conversar sobre isso posteriormente. E é interessante nós observarmos aqui a construção desse discurso do apóstolo Paulo, né? Então, Atenas possuía muitos deuses, Paulo vai demonstrar para eles que há um único Criador, Paulo vai demonstrar que esse Deus é que sustenta e governa, o homem deve buscar a Deus, a idolatria é algo irracional, Deus ordena o arrependimento, a proclamação do juízo e a menção de que Deus ressuscitou a Jesus. E aqui está a genialidade do discurso de Paulo. Paulo não deixou Cristo como uma ideia filosófica. Paulo não apenas falou, argumentou e deixou como se Cristo fosse apresentado aos atenienses apenas como uma ideia religiosa ou muito menos filosófica. Paulo vai chegar à ressurreição, que é o ápice, né? Isso aqui para eles era quase que inaceitável. E é justamente nesse ponto que o evangelho se separa definitivamente da filosofia. Então, o pensamento, os estabelecimentos de ideias, eles vão caminhando, dialogando, mas quando chega no ponto da ressurreição, a filosofia já não consegue acompanhar mais. Então, é como se Paulo agora os calasse através da menção da ressurreição. Concluímos aqui, então, Paulo não adaptou o evangelho. Paulo comunicou o evangelho por meio de pontos de contato que Paulo encontrou entre os atenienses. E isso deixa para a gente hoje aqui lições muito importantes, porque a nossa missão é anunciar que o Deus que os homens procuram se revelou, e ele se revelou definitivamente em Jesus Cristo. Paulo entrou em Atenas para dialogar com filósofos, mas saiu da filosofia, da conversa filosófica, anunciando um Deus que eles não conheciam, proclamando, convocando-os ao arrependimento que eles precisavam experimentar, proclamando a eles um juízo do qual eles não poderiam evitar e um Cristo que Deus ressuscitou dentre os mortos. E aqui nós temos então Paulo manifestando Cristo entre tantas crenças e demonstrando aos atenienses que o Senhor é maior e está sobre todas as coisas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu aguardo você na nossa próxima aula, nossa próxima lição. Fiquem todos na paz do Senhor.